E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, o governo japonês ele soltou o relatório, tá? Em relação ao número de vagas e desempregados, tá? Pensa no relatório que buga a cabeça. Aí eu vou trazer isso para você. Então fica bem atento aí em relação a números, tá? E o que o governo japonês diz, porque esse relatório ele buga a cabeça. Por que eu falo isso? Em um relatório, ele fala que o número de desempregados no Japão diminuiu, tá? Só que no outro relatório, ele fala que o número de vagas disponíveis foi menor. Então, como é que se o número de vagas disponíveis for menor, como é que aumentou o número de pessoas empregadas? Faz sentido? Não faz sentido, tá? Por isso que eu falo que o relatório do governo japonês para o número de desempregados e disponibilidade de vagas de trabalho aqui no Japão tá bugado? Tá bugado. Só que ele mostra uma outra tendência também que eu vou trazer durante o vídeo. Por isso que eu falo para você, invista seu dinheiro. Estudar japonês hoje em dia não é luxo, tá? É necessidade, e você verá aqui também o porquê, tá? Que eu falo esse tipo de coisa, que eu venho sempre pregando esse tipo de coisa no vídeo, tá? Mas vamos lá. A taxa de desemprego nacional em junho foi de 2,5%. Quem acompanha o canal deve se lembrar que sempre estava em 2,6%. Houve uma melhora de 0,1 ponto em relação ao mês anterior. Além disso, o número de mulheres empregadas atingiu um recorde de 30,65 milhões. Então você vê que aumentou o número de mulheres empregadas. E o Ministério da Administração Interna e Comunicações analisou que o número de mulheres empregadas está aumentando, principalmente no setor de hospedagem, na parte de hotelaria. Por quê? Aquela parte do turismo. Desde que o Japão ele abriu as fronteiras, ele vem reclamando de falta de mão de obra. Tá? Só que é aquela velha história, como eu já trouxe aqui no canal. Não é questão que está faltando gente, está faltando bons pagadores. Então, aquela velha história. Todo mundo que vê que tem uma oferta de trabalho melhorzinho para tal local, ele vai para lá. Aí depois que vai para os outros pagadores piorinhos, né? Piorinho é bom, né? Mas já dá para você ter uma ideia. Naquele que paga menos, vai ter menos, como é que fala assim? Disponibilidade de pessoas querendo trabalhar para ele. Tá? Então, continuando. No contexto da recuperação, né, em relação ao corona. Segundo o Ministério da Administrações Interna e Comunicações, o número de trabalhadores em junho foi de 67,85 milhões. Um aumento de 260 mil em relação ao mesmo mês do ano anterior. Um aumento pelo 11º mês consecutivo. Se você levar em conta que o Japão, no último censo, tá, ele tinha 124 milhões de pessoas. No último censo, 67, você vê que um pouquinho mais da metade só está trabalhando. Então você vê que metade, praticamente quase metade do Japão está desempregado. Mas aí você tem que levar em conta crianças, tá? Idosos e etc. Tá? Mas você vê que já dá para você ter uma ideia que, estatisticamente falando, é um grande número de pessoas paradas. Tá? E se você levar em conta também que o Japão vive falando que a taxa de natalidade está diminuindo, o número de japoneses nascendo está diminuindo. Então já dá para você ter ideia que tem muita gente desempregada. Aquela velha história de analisar as entrelinhas. Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu falo, tá? Mas, verdade, você já dita, os números não mentem, tá? Mas vamos lá. Por outro lado, o número de desempregados em junho deste ano foi de 1,79 milhão. Você vê que não bate com a conta que eu falei, né? Mas vamos lá. Uma queda de 70 mil em relação ao mesmo mês do ano anterior. O segundo mês consecutivo de queda. É aquilo que eu já tinha falado antes. Se você levar em conta crianças, idosos, tá? Mas mesmo assim, em relação à metade quase a metade da população e só 1,79 milhão, tem alguma coisa errada aí. Mas vamos lá. Tá? Com isso, a taxa de desemprego nacional, excluindo fatores de variação sazonal,
situou-se em 2,5, com uma melhora de 0,1 ponto em relação ao mês anterior. Quem assiste o canal deve se lembrar que estava em 2,6. Por isso que eu falo para as pessoas, acompanhe o canal. Eu sei que ultimamente eu não tenho gravado muitos vídeos, até por, como é que se fala assim, razões pessoais, mas já dá para você ter uma ideia de como a coisa é. Tá? O número de mulheres empregadas foi de 30,75 milhões, com um aumento de 240 mil em relação ao mesmo mês do ano anterior, e é pelo 17º mês consecutivo de aumento. E você vê que eles, cada hora eles jogam uns números ali, mas por quê? As estatísticas deles, eles fazem como é que se fala assim, um detalhamento um pouco maior. Aí vai por jovem, por idade, homem, mulher e etc. Então, nesse ponto, o número de mulheres trabalhando aumentou mais. É bacana, pô? É bacana. Tá. Mas já dá para ter uma ideia que o setor de hotelaria, tá, ele está contratando bastante. Então você vê que, só que para trabalhar no setor de hotelaria, você precisa ter um mínimo da compreensão, tá, para você poder trabalhar lá. Mínimo da compreensão que eu digo que é. Não precisa saber ler e escrever, mas você precisa estar entendendo o que a pessoa está falando, no mínimo. Tá? É aquela velha história, que os mais antigos de canal devem se lembrar. Eu já trabalhei em hotel, já trabalhei em motel. Tá? Já deve se lembrar que eu já havia relatado do que eu trabalhei nesses pontos. Então, dependendo do local que você vai trabalhar, é separado um grupo, geralmente um grupo de 3 pessoas. Tá? E nisso, por exemplo, vai o grupo de 3 pessoas para um quarto. Então, 2 pessoas ficam na parte da cama, da arrumação ali, e a outra pessoa vai para o banheiro, no parte de furô e etc. Então, ela tem que ter uma noção, tá, do que está falando, porque na hora que o líder do grupo fala, você vai fazer tal coisa, acabou. Tá? A partir dali, você não precisa ficar conversando. Entrou e fazer a limpeza, fazer o catazuque, fazer o sode ali e acabou. Tá? Por isso que eu falo, é o mínimo da compreensão. Essa parte de ler e escrever, para quem faz limpeza de quarto, é inexistente. Pelo menos na época que eu trabalhei. Tá? E foi igual na época também, quando eu trabalhei no hotel, eu trabalhei no hotel 5 estrelas, praticamente de faz tudo. Parte de leitura era 0. Tá? Só que o que o chefe passava, no caso assim, o líder do setor para onde eu era mandado, eu tinha que ter a compreensão. Senão, como é que eu ia fazer? Igual, por exemplo, na época quando eles me mandavam para a cozinha, eu tinha que lavar prato, lavar panela, depois tinha montagem de prato. Tá? E você já imaginou montagem de prato para um hotel de 5 estrelas, quando tem convenções? É 200, 300 pratos sendo montados de uma forma tudo igualzinha. Então o chefe vai te passar, você vai fazer isso aqui, então você vai fazer isso aqui 300 vezes. Então ele vai lá e te fala como é que é, você vai fazer na frente dele, ele vai te explicar, né? Ele vai te mostrar como é que vai ficar a disposição daquela comida naquele prato. Aí vai ter mais umas 10 pessoas trabalhando junto com você, porque cada um vai colocar uma coisa no prato. Então já dá para você ter uma ideia de como é. Tá? Então, por isso que você precisa ter o mínimo da compreensão. Não digo ter que ler e escrever, mas você tem que entender. Tá? Mas continuando. O Ministério de Assuntos Internos e Comunicações disse: com a recuperação da pandemia do coronavírus, o número de mulheres empregadas na indústria de acomodação, bem como na indústria da educação e apoio à aprendizagem e da indústria manufatureira está aumentando, o que acredita ter levado a uma melhoria na taxa de desemprego. Né? Vamos continuar olhando na situação do emprego. Então, encerramos aqui a parte do desemprego. Tá? Então já deu para você ter uma ideia que bombou muito para mulher, tá? Não foi para homem, tá? E foi mais na parte da hotelaria. Tá? Então geralmente a parte da hotelaria você coloca também parte de restaurante, que é a parte turística. Mas você viu que eles deram uma ênfase na parte da hotelaria. Por isso que é importante nesse ponto. Estude japonês. Tá? Continuando. Em relação a vagas ativas por candidato em junho, foi de 1,30, com uma queda de 0,01 ponto em relação ao mês anterior.
Por isso que eu falo que essa parte aqui ia bugar. Porque se houve um número de vagas ativas menor, como é que aumentou o número de pessoas empregadas? Você viu como é que não bate? Mas continua. Há 2 meses consecutivos está caindo o número de vagas. E o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência afirma que há um aumento no número de pessoas procurando emprego para manter, como é que se manter, né? Devido à alta dos preços. Falar em alta dos preços, depois eu vou trazer um vídeo falando das altas dos preços. Tá? A coisa vai estar medonha até o final do ano. Sim, já estou dando spoiler. A coisa vai ser medonha de acordo com o que está saindo aqui na mídia japonesa. Então, segura o pezinho aí. Mas continuando. De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, a proporção de oferta efetiva de emprego por candidato, né, que indica o número de vagas por pessoa, foi de 1,30 na média de junho, com uma queda de 0,1. A proporção de vagas de emprego ativas por candidatos caiu, tá, abaixo do mês anterior por 2 meses consecutivos. Considerando as novas vagas de emprego por setor, em comparação ao mesmo mês do ano passado, alojamentos e serviços de alimentação, alojamento nada mais é que a parte de hotelaria, tá? Teve um aumento de 1,3%. Aquilo que foi na parte de desemprego das mulheres. Tá? Você vê que houve um aumento ali na parte das mulheres. Indústria médica e de bem-estar aumentaram 0,9%. Que entra? Cosméticos e etc. Enquanto a parte de manufatureira aumentou 11%, tá? E a indústria e a parte da construção caiu 7,2%. Então você vê que houve um aumento na parte das fábricas também, só que na parte da construção diminuiu. O que isso quer dizer? Menos pessoas estão se endividando com casas, reformas e etc. Olhando por proporção de vaga de emprego por candidato, né, por estado, a mais alta foi 1,93 para Fukui de novo. Fukui já está há bastante tempo procurando gente para trabalhar. Já dá para você ter uma ideia. Quem acompanha o canal aqui deve se lembrar que nos últimos relatórios deu Fukui na cabeça também, em primeiro lugar, no número de vagas disponíveis. Tá? Com 1,69 em Yamaguchi, tá? E a mais baixa foi em Kanagawa, com 1,11 e Osaka com 1,12. Então já dá para você ter uma ideia aqui. Kanagawa e Osaka não tá bom para procurar emprego. A disponibilidade de vagas estão baixas. Tá? Em relação à proporção ativa de vagas de emprego por candidato caindo, né, em relação ao mês anterior por 2 meses consecutivos, o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar diz: isso ocorre porque o número de candidatos a emprego excedeu em muito. Isso é óbvio, né, estatisticamente falando. Né? Se tem muito candidato, mesmo que o número de vagas não aumente o número de candidatos, vai dar uma baixa. Estatisticamente, mesmo que, por mais que aumente o número de vagas, se aumentar o número excessivo de pessoas querendo trabalhar, vai dar uma queda também. Tá? Estatisticamente falando, é proporcional ali. Se jogar. Então sempre vai falar que dá uma queda, mas é aquela velha história. Então você vê que tem muita gente desempregada no Japão. Você vê que o próprio governo coloca isso de uma forma assim, mais bonita e floreada, para não falar que tem, para não falar o português rasgado ou o japonês rasgado, ó, tem muito desempregado no Japão. Então é aquela velha história. Por que está reclamando de mão de obra? Falta de mão de obra. Está faltando bons pagadores. Continuando. Excedeu em muito o número de candidatos, excedeu em muito o número de empregos. Muitas pessoas dizem que está difícil viver só com a aposentadoria e que querem trabalhar para proteger o seu sustento. Então você vê que os idosos estão voltando às ativas, porque com esses aumentos, a pensão no Japão, quem é pensionista, não está dando conta. Então, fica a dica. Tá? Já fica a dica. Se você pretende se aposentar no Japão, pense bem.
Tá? Ah, japonês, mas eu fiz a arrecadação do Shakai. Por que eu não aposento no Japão? Você pode fazer a arrecadação do Shakai no Japão, só que aposentar no Brasil. Porque tem um escritório no Brasil, se eu não estou enganado, na Vila Mariana, que ele faz isso. Tá? Porque o Japão ele fez um acordo com o Brasil com o Japão, tá? Um acordo bilateral para evitar a bitributação. O que é bitributação? Fazer a arrecadação do mesmo imposto 2 vezes. Então você pode fazer a arrecadação aqui no Japão ou fazer no Brasil, tanto faz, e requerer uma parte, né, fazendo a somatória do tempo, desde que seja suficiente para você aposentar, seja no Japão ou seja no Brasil. Tá? Você pode fazer essa somatória. Tá? Então, fica a dica aí. Só que no Brasil você vê que lá, com os aumentos do salário mínimo, etc., dependendo do regime que você vai se aposentar, você tem reajuste todo ano. Japão não. Tá? Então, dependendo, se tiver o reajuste aqui no Japão todo ano, é muito pouquinho. Você vê que esse ano parece que o próximo reajuste, pelo que o Kishida está querendo, vai subir a 1.000 ienes. Tá? O salário mínimo no Japão. Só que eu não sei como é que fica isso na parte das pensões no Japão. Tá? Se esse reajuste vai vir para a parte das pensões no Japão ou não. Nessa parte tributária, essa parte de pensão, eu não sei. Tá? Então eu não sei se esse aumento vai dar, como é que se fala assim, uma luz para os pensionistas aqui no Japão. Mas todo mundo está careca de saber, tá? Que a pensão no Japão eles pagam um valor a cada 2 meses. Então você pega aquele um valor, você divide por 2. Então a pessoa tem que viver com, como é que se fala assim, um pagamento por 2 meses. E aí? Então se você receber 80.000 ienes, você vai ter que dividir para 40 e 40. E nisso você tem que pagar aluguel, água, luz, gás, telefone, internet, comer, tá? Tem médico, e etc. Então já dá para você sacar que tem muita coisa que não compensa para o lado de cá. Não vamos ser hipócritas, tá? Nesse ponto. Mas continuando aqui. Muitas pessoas dizem que está difícil viver com a aposentadoria e que querem trabalhar para proteger seu sustento. Continuaremos prestando atenção em como o impacto da inflação afetará a tendência dos candidatos a emprego. Então você vê que tinha muita gente acomodada ali, mas a água está batendo na bunda agora, com esse aumento, tá, da inflação. Você vê que muita gente com um dinheirinho, com a aposentadoria, conseguia dar seu sustento. Agora não. Tanto que saiu uma matéria ontem, tá, falando sobre os táxis no Japão. Né? Praticamente todos os táxis, todas as empresas de táxis do Japão vão aumentar. Tá? E tem muito idoso que ele depende dos táxis para, como é que se fala, para ir para o hospital, para fazer compra. Igual que eles estavam mostrando na matéria. Tinha uma idosa que tinha problema nas pernas, que ela precisava do táxi. Tá, uma idosa de 80 anos, ela precisava do táxi para ir para o Byoin. Só de ir para o Byoin, ela gastava em média de 3.500 ienes. E de volta, tá? De acordo com a matéria lá. Só que ela ia 10 vezes por mês. Coloca 3.500 vezes 10. Quanto que não dá? Para uma pessoa que ganha pensão. Quanto que ela já não gasta ali? Tá? A gente não sabe da moradia, se a moradia é dela ou se a moradia é alugada. Tá? Não falou na matéria. Mas você vê que só nisso aí ela já tem esse gasto absurdo. Eu falo absurdo porque em relação ao que pagam de pensão no Japão. Então você vê que tem muita coisa que está aumentando absurdamente, sim. Tá? Os produtores de laticínio do Japão já estão chorando. Só que produtor de laticínio no Japão eu não tenho dó. Tá? Eu não tenho dó porque na época do corona, tá, que abaixaram as vendas, muito produtor de laticínio preferiu jogar o leite fora do que doar. Por isso que eu falo, eu não tenho dó.
Quer estragar leite, quer jogar leite fora, bacana. Só que agora vem pedir compreensão do público. Não. A minha não. Tá? Então você vê que já tem produtor de laticínio chorando. Tá? Já tem uma série de aumentos engatilhados para vir, que eu vou trazer isso em outro vídeo. Por isso que eu falei que o bicho vai pegar. Tá? Praticamente até o final do ano. A China com o bloqueio do galho agora. Sim, vai ter o galho e um outro metal raro. Começou agora, 1º de agosto, esse bloqueio. Bloqueio sim. Eles vão aumentar mais a fiscalização sobre esses metais raros. Mas por causa do quê? Porque o Japão foi na onda dos Estados Unidos de querer boicotar a China em relação a maquinário e chip e semicondutores. Agora, ó, vai pagar o preço. Saiu uma matéria muito grande ontem, né, que eu quero ver se eu trago ela para você. Tá. Como é que se fala? Os importadores desse metal raro que precisa para as empresas do Japão estão arrepiando o cabelo. E nós estamos falando de cifra de trilhões. Então já dá para você ter uma ideia que se a China pegar pesado nessa parte, realmente do jeito que ela está ameaçando pegar, como já começou, vai dar um problema muito grande no Japão. Tá? E essa parte de problema muito grande no Japão vai afetar muita gente. Tá? Eu falo muita gente de forma geral, japoneses, estrangeiros, etc. Então nós vamos ver como é que a coisa vai ficar aqui daqui para frente. Tá? Isso vai ser de forma gradual o estrago que vai aparecer. Não vai ser igual uma bomba, já bum, puf, apareceu o estrago. Vai ser de forma gradual. Tá? Então vai, como é que se fala assim, ficando, como é que se fala assim, com seu empreguinho aí, principalmente se você trabalha com parte de eletrônico, toma um certo cuidadinho aí, tá? Que pode ser que a coisa dê uma certa degringolada. Tá? Tanto que a China também falou que ela vai barrar, tá, a venda de drones. Tá? Parece que o drones com autonomia de até 30 minutos e um outro 30 minutos de voo, tá? E outros, como é que se fala assim, e um outro requisito que eu não lembro agora. Parece que ela vai barrar também. Tá? Isso saiu aqui no Japão. Porque esse tipo de coisa vai afetar muito a indústria aqui também. Tá? Então já dá para você ter uma ideia que vai ter uma série de transformações daqui para frente. Eu já estou trazendo isso porque já para você ficar meio atento a essa situação que está se formando. Tá? E é uma situação não legal. Não está sendo legal e pode ser que a coisa dê uma degringolada. Tanto que o Ministério da Agricultura do Japão, ele falou que diminuiu o número de pessoas, por causa assim, a demanda de arroz. Tá? Porque diminuiu a população japonesa, então, como é que se faz? Ele não está levando em conta a estrangeira, ele só leva em conta a população japonesa. Tá? Então, eles diminuíram o plantio do arroz. Tá? E foi uma diminuição muito grande, parece que eles vão continuar fazendo isso. E eles vão incentivar, como é que se fala assim, o uso da farinha de arroz para, como é que se diz, diminuir um pouco a oferta de arroz. Então já dá para você ter uma ideia que se diminuir a oferta de arroz, vai aumentar o preço do arroz. Sim. Então tem uma série de coisas que vem acontecendo. Por mais que eu não tenha gravado os vídeos para você, eu venho acompanhando. Então eu faço esse relatório assim básico e trago. Eu sei que o vídeo fica comprido. Tem muita gente que não gosta. Tem gente que gosta de um vídeo de 30 segundos. Mas é aquilo que eu sempre falei. Tá? Se você vai para uma faculdade, você fica 5 anos estudando, por que você não pode ter a paciência de escutar um vídeo de 20 minutos? Tá? Mas cada um sabe das prioridades da vida. Tá certo? Mas é isso aí. Então vai ficando atento que o Japão ainda vai passar por muitas mudanças a curto, médio prazo. Tá? E tem muita coisa aí que não vai ser legal. Tá? Então toma cuidado com o seu emprego. Tá com o dinheiro sobrando? Invista esse dinheiro, não deixe esse dinheiro parado. Invista para fazer esse dinheiro girar de alguma forma para você. Tá? Para você ter ganhos. Tá? Só que na hora de investir, só toma cuidado, tá? Para ver se vale a pena a parte de pagamento de impostos. Tá?
Se o imposto daquele investimento, por exemplo, na parte financeira, se vale a pena a curto prazo ou se vale a pena mais a longo prazo. Igual, por exemplo, um CDI, um CDB a curto prazo, em relação ao Tesouro Direto, não vale a pena pela quantidade de impostos que você vai pagar, pelo menos no Brasil. Tá? Se for de médio a longo prazo o CDI, o CDB, tudo bem. Mas a curto prazo não vale a pena. Tá? Porque o tempo que você levaria pagando vários impostos, na mesma duração que você pagaria um imposto só no Tesouro Direto, não é equivalente. Você pagaria 2 vezes mais impostos no CDI e no CDB do que no Tesouro Direto. E nisso, todo aquele lucro que você teve com rendimentos, você perderia. Tá? Então, toma cuidado com certos investimentos também. Nem tudo que reluz é ouro. Tá? Por isso que uma certa educação financeira é importante. Certo? Mas é isso aí, família. Tá? Maido.